Bem-vindos ao canal Dias Marley. Muito bom ter você aqui comigo de novo. Nós estamos agora na última etapa, a parte 5 da nossa correção da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada, que foi aplicada a todos os alunos do primeiro ano aí, da primeira série do ensino médio da rede estadual. Então, todos os alunos aí da rede estadual do primeiro ano médio realizaram essa prova no começo agora de 2021 e com essa prova, com os resultados dela, que a gente começa a planejar aí e pensar de que maneira a gente recupera aí esses prejuízos pedagógicos que aconteceram aí no ano de 2020. Muita gente de fora da escola, muita gente sem acesso à internet e aí as dificuldades foram muito grandes. Então agora a gente está aí empenhado e eu estou utilizando esse canal como uma forma de divulgar aí conhecimento, da gente compartilhar aí um pouco de matemática, de exercícios, de desafios, e eu conto aí com a sua colaboração aí para me ajudar. Deixa o like no vídeo, comenta aí se você tem alguma sugestão de vídeo. Aqui hoje a gente encerra essa correção e toda sugestão é bem-vinda. Você gostaria de ver uma aula de qual assunto? Comenta aí que eu posso daí providenciar, posso preparar uma aula legal aí para você e pode te ajudar. Tá bom? Compartilha aí o vídeo com os colegas, com os alunos que você tem, com os familiares que você sabe que está aí no ensino médio, que precisa aí relembrar esses conteúdos, beleza? Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, beleza? Bora pro vídeo. Bom, nessa questão aí ele diz: Monique irá construir uma casa e 2 jardins idênticos em um terreno retangular. Esses jardins retangulares serão alinhados ao telhado da casa. Observe o desenho abaixo. O esquema que Monique fez do telhado da casa e desses jardins para indicar as medidas aí para o paisagista. Monique precisará, no mínimo, de quantos metros quadrados de grama para cobrir as áreas dos jardins? Bom, então você precisa aí quantos metros quadrados de grama, você está querendo saber aí qual é a área desses 2 jardins somados, tá? Então a gente vai calcular a área de um dos jardins, dá para perceber, né, que os dois são iguais. Ele até fala aqui, ó, jardins idênticos. Então, na verdade, a gente vai se concentrar em calcular a área de um desses jardins e aí multiplicar por 2. A gente vai ter aí a área dos 2 jardins. Bom, esse jardim, ele já fala aí que é um jardim retangular. E aí, para você recordar aí, área de retângulo é base vezes altura. Então, primeira coisa aí, qual é a altura aí desse jardim? Vamos nos concentrar em um deles, né? Qual é a altura desse jardim? Bom, do lado de cá, olhando pelo telhado da casa, você vê que tudo isso tem 16 metros. Bom, e aqui no meio você tem 6 metros, que não faz parte do jardim. Bom, só por aí você já consegue considerar que 16 metros daqui, se eu tiro 6 metros da entrada da casa aqui, né, provavelmente a entrada, que não tem jardim, me sobram 10 metros para ser divididos igualmente aí entre os 2 jardins. Então essa altura aqui do jardim são 5 metros. Bom, já descobri a altura, preciso agora da largura aí, né, do comprimento desse jardim. Eu preciso dessas 2 medidas, certo? Comprimento e altura. Então, vamos descobrir que aqui é 5, vou descobrir agora aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele já fala também, ó, aqui em cima eu tenho 20 metros, tudo aqui, né? Essa extensão total são 20 metros e a extensão do telhado aí são 12. Então, faço também a diferença. Se tudo aqui é 20, até o telhado são 12, faltam 8 aí para completar o jardim. Tudo bem? Então, um dos jardins, vou olhar um deles aqui, ele tem um comprimento de 8 e uma altura de 5. E aí, para fazer a área do retângulo, 8 vezes 5 dá 40. Não esqueça que ele coloca aqui, ó, no plural, área dos jardins, ou seja, eu preciso cobrir os 2 de grama. Então, um dos jardins tem 40, os 2 vão ter 80 metros quadrados. Beleza? Bora pro próximo. Não é piada não.
essa questão estava na prova. Parece assim muito simples ou para você ficou complicado? Então, qual é o resultado dessa operação? Bom, a primeira coisa que se deve observar aí é o seguinte: esse primeiro número, 645, ele não apresenta um sinal aqui na frente. Então, o que nos leva a concluir que é um valor positivo, 645. Bom, menos 2.258. Esse valor está indicado aí como negativo. Como é que eu faço essa continha de menos aí, se esse número é menor, esse número é maior? Como é que eu monto essa continha de menos? Como é que eu faço? Como é que eu sei se o resultado é positivo ou negativo? Bom, primeira coisa, o que eu digo sempre aos meus alunos, pense em dinheiro. Com dinheiro você não vai errar. Se você tem, porque é positivo, R$645 e está devendo 2.258. Bom, o seu saldo vai ser positivo ou negativo? Bom, você não vai conseguir com esses 645 pagar tudo que deve. Você vai pagar uma parte e vai continuar devendo. Ou seja, o sinal aqui na frente vai ser negativo. Tudo bem que isso não te ajudou para essa questão, porque todas as alternativas têm resultado negativo. Mas isso é uma confusão que acontece muito. Às vezes você acerta o resultado e aí erra por conta do sinal. Então, para não errar mais, quando você está fazendo soma, não fica pensando em regra não, de mais com menos, de menos com mais, porque essas regrinhas normalmente que a gente aprende aí, que vocês decoram, serve para multiplicação e para divisão. Na hora da soma aqui, pense em dinheiro. Tenho, se for positivo, dívida, se for negativo, você abate um do outro aí e me fala se sobra dívida ou se sobra um saldo positivo. E aí você vai saber se o sinal aí vai ter que ser positivo ou negativo, beleza? Para armar essa conta, como é que eu vou armar essa conta? A partir do momento que você já sabe que ele é um resultado negativo, não importa a ordem, você pode montar aí com um número maior em cima, menos o número menor embaixo. Faz a continha de menos mesmo, uma subtração simples, e o resultado você já sabe que vai ser negativo, porque a sua dívida é maior do que o que você tem, beleza? Fazendo a continha de menos aí, temos o nosso resultado. E aí é só marcar e ser feliz. Vamos para o próximo. A tia de Luan ganhou 7 ingressos de um parque de diversão e irá sorteá-los entre todos os seus 15 sobrinhos. Para isso, ela colocou em uma urna 15 pedaços de papéis iguais, cada um com o nome de um de seus sobrinhos. Os nomes sorteados ganharão um ingresso desse parque. Qual a chance de Luan ser o primeiro sobrinho sorteado? Bom, talvez esse cause um pouquinho de confusão aí, porque você fala, olha, são 7 ingressos e aí são 15 sobrinhos. Para você calcular a chance de Luan ser sorteado, para que o Luan seja sorteado, qual a chance? Ele tem 7 chances em 15, certo? A chance dele ser sorteado seria 7 chances em 15. Ok, porém, tem uma palavrinha mágica aí, Qual a chance dele ser o primeiro sorteado? O primeiro sorteado consiste naquele primeiro sorteio. Então eu vou pegar um papelzinho em meio àqueles 15 que eu tenho lá. Então é uma chance em 15, tá bom? Então essa parte aí você tem uma chance em 15. Qual é a probabilidade? Qual a chance de você ser sorteado? É um sorteio. O primeiro é um sorteio. O primeiro sorteio dentre os 15 papeizinhos que eu tenho ali. Beleza? Vamos ao próximo. Joana é professora em uma escola de idiomas e, da quantia que recebe mensalmente de salário, ela gasta R$ 696 com despesas pessoais e o dobro dessa quantia aplica em uma caderneta de poupança. A quantia restante, que corresponde à terça parte do seu salário, Joana utiliza para suprir as contas fixas da família. Qual é a quantia que Joana recebe mensalmente de salário? Bom, vamos lá, você precisa fazer aí uma soma, né? Fazer aí um contexto geral aí para que você entenda, para que você descubra o salário da professora. Então, primeira coisa, gasta 600
696 com despesas. Já pode anotar aí, 696. Muito bem. E o dobro dessa quantia com a poupança, ela aplica na poupança. Então, primeiro você vai fazer aí quanto é o dobro, 2 vezes 696, e anota também esse valor aí, 1.392. Bom, somando aí os 696, que é que ela gasta com as despesas pessoais, e o dobro dessa quantia, que é o que ela aplica na poupança, 1.392, nós temos o valor aí total de R$ 2.088. Aí ela fala, o que sobra disso, que equivale à terça parte do salário. Bom, se o que sobra disso equivale à terça parte, ou seja, 1/3, esse valor bruto que nós temos até agora de 2.088, ele equivale a 2/3. Bom, se você ainda não compreendeu bem essa distribuição da fração, você precisa lembrar que assim, 1/3 é sempre composto de uma fração que tenha o mesmo número em cima e embaixo, ou seja, 3/3. Isso, 3 dividido por 3 dá 1, então isso representa o todo do salário dela. Se quando você tira uma determinada quantia e ele fala, olha, sobra 1/3, está dizendo que o que você tirou, o que você já tirou, equivale a 2/3. Que é para você somar os 3/3 e que é equivalente aí a todo o salário. Bom, 2.088 equivale aí aos 2/3, certo? Mas você não quer calcular quanto é 2/3 de 2.088, não. O 2.088 ele equivale a 2/3 do seu salário total. Ou seja, é uma operação inversa, né? Normalmente você tem um salário, tem um valor bruto e você calcula aí uma fração desse salário, uma fração desse valor. Você já tem um resultado fracionado e você quer voltar para o inteiro, você quer voltar para o seu salário. Então é uma operação inversa. Se esses 2.088 equivale a 2/3, a gente faz a operação contrária. A gente divide pelos 2 e aí o resultado multiplica por 3. Você vai chegar aí no seu resultado, no seu salário bruto, aí, no seu salário total de 3.132. Recapitulando aí, ó, pega essa parte aí, 2.088, divide por 2, você vai ter aí 1.044, e aí com base nesse 1.044, esse 1.044 ele é o equivalente a 1/3 do salário. E se você quer saber o salário total, lembra que são 3/3, você multiplica por 3. 1.044 vezes 3, você vai ter aí 3.132. Beleza? Tranquilinho? Bora pro próximo. Em um sorteio, foram distribuídos números para os participantes de maneira que, inicialmente, a probabilidade de um número sorteado ser menor do que 100 é 3/4. Então, qual é a probabilidade inicial de se obter nesse sorteio um número maior ou igual a 100? Bom, eu acredito que depois a gente resolver esse problema anterior aí, que foi muito mais elaborado, talvez aí com essas dicas que eu dei dentro desse problema anterior, você já consiga responder esse, né? É um problema direto, né? De certa forma ele é objetivo. Se você só pode dividir essa probabilidade em 2 etapas, né? São probabilidades complementares, a gente diz. Ou um número ele é menor do que 100, ou ele é maior ou igual a 100. Bom, então são 2 probabilidades aí complementares, ou seja, elas juntas têm que ser 100%, não tem uma outra possibilidade. Se eu sorteio um número, ou ele se encaixa em uma das possibilidades, ou na outra. Ou ele é menor do que 100, ou ele é igual maior ou igual a 100. Então, é uma coisa ou outra, então não tem para onde correr. Se em um dos casos a possibilidade são 3/4, no outro caso a possibilidade é 1/4, justamente para somar aí e dar o total de 4/4, que aí representa o total. Então, 3/4, o complementar aí é 1/4, só marcar e ser feliz. Bora pro próximo. Vamos lá, eu tinha definido esse aqui, seria a última parte, mas ainda faltam algumas questões que são um pouquinho mais elaboradas aí, então já que é a cereja do bolo, eu vou deixar para o próximo vídeo, já vai ficar aí na sequência, eu só vou dar um corte aí que é o tempo de você ir no banheiro,
correndo aí que você tá apertado, que eu já sei. Vai lá no banheiro rapidinho e volta para assistir o próximo, que agora sim é a parte final, é a cereja do bolo, os exercícios aí mais interessantes. Então não perde e vem comigo se divertir com matemática.